Amém. Boa noite. Falei para Moisés que uma responsabilidade muito grande. O clima está bom. Deus está aqui conosco. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, Deus está conosco. É nesse clima que a igreja hoje está congregada. Eu creio que Deus, Ele tem falado, ecoado uma voz nesses últimos dias sobre a igreja aqui em Cabo Frio. Não só em Cabo Frio, mas no Brasil. Eu quero, de uma maneira bem sucinta, sem ser faltoso, tentar expressar um pouco daquilo que eu creio que Deus vai seguir falando conosco. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 25, por favor, versículo 17 ao versículo 19. Deuteronômio, é o quinto livro do Velho Testamento, que finaliza o Pentateuco. Deuteronômio, capítulo 25, versículo... Agora eu fiquei com a voz Cid Moreira. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17 ao versículo 19. Amém? Diz assim: lembro-te do que fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado repouso dos teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque, debaixo dos céus, não te esquecerás. Amém? A narrativa desse texto se dá há 1600 anos antes de Cristo. O próprio Deus traz à memória do povo um fato marcante, que foi o ataque dos amalequitas aos fracos, cansados e afadigados. Repete assim comigo: fracos, cansados e afadigados. Amém. O povo de Israel, em sua totalidade, saíram juntos do Egito. Aproximadamente 3 milhões de peregrinos. Eram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Podemos chamar esse feito da maior peregrinação de um povo em busca da liberdade, após um cativeiro de 430 anos no Egito. Moisés liderava essa romaria, sendo um homem mais humilde da terra. Você consegue imaginar uma peregrinação de 3 milhões de pessoas, aproximadamente a população do Uruguai. É basicamente uma multidão de pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Eu fico pensando como seria se eu tivesse nessa missão. Recentemente nós fizemos um retiro para aproximadamente 250 pessoas e até hoje eu estou cansado. Imagina você ser responsável a guiar um povo rumo a uma terra prometida, um povo de 3 milhões de pessoas. Existia uma promessa no coração do povo hebreu, uma promessa que passava de pai para filho, uma verdade inquestionável, que Deus levaria aquela nação para uma terra que manava leite e mel. Em linhas gerais, Deus daria um país para um povo peregrino. Ou seja,
há milhares de anos atrás, Deus deu uma promessa a Abraão. Falou assim: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Esse lugar onde Abraão morava era na Mesopotâmia, na cidade de Ur dos Caldes, uma cidade idólatra, uma cidade que era politeísta, acreditava em vários deuses. Porém, Deus sacou um homem do meio daquela geração religiosa, né, idólatra, e deu a ele uma promessa. Falou: sai da sua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei uma terra que mana leite e mel, e farei de ti uma grande nação, uma poderosa nação. E assim foi e aconteceu. Abraão saiu, e a promessa seguiu ao seu filho Isaque, ao seu filho Jacó, e aos seus 12 filhos que Jacó teve, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Todos saíram juntos, receberam a mesma promessa, todos tiveram os mesmos livramentos. Mas o que houve com aqueles que ficaram para trás? Já que todos saíram junto com o mesmo direito e com a mesma promessa. O texto diz que Amaleque, ele atacava aqueles que ficavam para trás. O que aconteceu com aqueles que ficaram para trás? É possível que numa noite como essa, uma noite profética, onde Deus ele tem derramado poderosamente sobre nós, porém você se sinta isento, longe desse mover de Deus. Você se sinta cansado, fadigado e desanimado. O que aconteceu com você? Tu tem uma promessa de Deus. Deus, quando Ele te tira do Egito, que é o mundo, que é o sistema secularizado, Ele não só te tira, mas Ele derrama, Ele bota dentro de você uma palavra, uma promessa. Mas é possível que ao longo dessa peregrinação, rumo à terra prometida, nós estamos indo juntos. É possível que nessa peregrinação você esteja ficando para trás. Você vê as pessoas indo, pessoas que chegaram talvez antes de você, ou depois de você, ou chegaram agora, elas avançando e você ficando para trás. O que aconteceu com você que perdeu a sua alegria, que está fraco, que está desanimado, que está afadigado? E eu queria me basear nesses 3 pontos. Primeiro, no desânimo. A Bíblia fala, né, que Moisés, nesse processo de peregrinação, ele envia 12 homens, 12 príncipes, que representavam os líderes das 12 tribos de Israel. E ele dá para eles uma missão. Falou o seguinte: a terra que mana leite e mel, Canaã, está mais ali na frente. Vá lá como espias. E os 12 homens foram, os 12 líderes foram. E ao chegar naquela terra, se deparam com uma realidade promissora, mas preocupante. Porque apesar da terra manar leite e mel, apesar de ser uma terra extremamente frutífera, apesar de ser uma terra promissora, existiam inimigos viscerais, inimigos devastadores, inimigos enormes. E ao voltarem com relato para Moisés, 10 dos 12 voltaram pessimistas. 10 dos 12 voltaram desacreditando na promessa. E apenas 2, Josué e Calebe, voltaram animosamente. A Bíblia fala que Josué e Calebe, eles voltaram animosamente. Mas o que aconteceu com os outros 10? Que voltaram desanimados. Eu quero te falar uma coisa nessa noite: quem foca nas circunstâncias volta desanimado. O processo faz parte, as pelejas, as lutas fazem parte da formação do seu caráter, da sua existência. As dores, as perdas fazem parte, mas isso de maneira alguma pode desanimar a tua fé.
No ano passado, eu tive uma das piores dores que uma pessoa pode sentir. Eu perdi o meu pai. Meu pai, ele morreu no momento melhor entre meu relacionamento entre eu e ele. Foram 7 dias de luto, chorando todos os dias, e as lembranças martelavam dentro de mim. Eu chorava quase que diariamente. Mas eu quero te falar uma coisa. Perder o meu pai foi extremamente dolorido, mas aquilo forjou em mim um pai melhor, um marido melhor, um cidadão melhor. O processo faz parte, mas o processo não pode nos desanimar. As lutas virão, sempre virão. Estamos numa peregrinação rumo à terra prometida, rumo àquilo que Deus colocou dentro de nós. Porém, as adversidades, os inimigos virão sobre nós, mas nós não podemos nos desanimar, porque quem foca nas circunstâncias volta desanimado. Quando nós olhamos para a nossa nação, uma economia arrebentada, desemprego, chegando à casa dos 20 milhões de pessoas, nossos governantes sendo presos por corrupção. Se você olhar para o estado do Rio de Janeiro, nossos últimos 4 governantes foram presos por corrupção. Ou seja, aproximadamente 20 anos sendo saqueados, da onde deveria haver um exemplo, vem a corrupção. E é normal que a gente fique perplexos, mas a Bíblia fala, perplexos, porém não desanimados. Nós temos que acreditar sim, que o Brasil vai dar a volta por cima, que você será sim, alguém bem sucedido, aonde você colocar as tuas mãos, aonde você colocar a planta dos teus pés. Porque a Bíblia fala que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, aquele lugar será abençoado. Talvez você olhe para a sua família, a sua casa, e um desânimo venha sobre você. Talvez você olhe para a sua própria vida nesse fim de ano e pense, não conquistei nada do que eu havia planejado, e você se sinta desanimado. Mas como eu citei recentemente, ainda agora, 2 Coríntios 4:8 diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Precisamos ter firme em nós a convicção da nossa esperança, porque fiel aquele que nos fez a promessa. Deus não te chamou para olhar para as circunstâncias, Deus te chamou para andar por fé. Deus te chamou para você pisar no vazio e o vazio passar a existir. Quando Jesus chegou em Jerusalém e olhou, aquela terra, a Bíblia fala que aquela terra estava sitiada pelo Império Romano. A corrupção, a religiosidade tinha tomado conta daquela nação tão promissora. Mas quando Jesus olhou para Jerusalém, ele falou assim, essa terra está branca para ceifa, está pronto para ser ceifado. O campo está branco para ser ceifado. A perspectiva que ele tinha a respeito de Jerusalém era a melhor possível. A Bíblia fala em Provérbios que assim como o homem se vê na sua alma, assim ele é. Se você se vê como alguém desanimado, você será alguém desanimado. Uma outra característica daquele povo que peregrinava, ele estava cansado. Pessoas cansadas negam valores. A Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 29, que Esaú, filho de Isaac, ele negociou a sua primogenitura porque estava cansado e com fome. A Bíblia diz que Jacó, ele teve 2 filhos. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú, por direito, ele deveria ter a primogenitura, porque nasceu primeiro, apesar de serem gêmeos. Porém, Esaú, numa ocasião onde ele estava extremamente cansado e afadigado, ele chegou em casa e viu seu irmão. A Bíblia fala que Jacó, ele era um cara mais caseiro. Esaú era um selvagem, um cara que ia
para o meio da mata, para o meio do deserto caçar. E ao chegar cansado, ele olhou o irmão dele preparando aquele guisado, aquela lentilha. Imagina você, chegar cansado e aquele maná diante dele. E aí ele fala, me dá, Jacó, dessa comida que eu estou cansado e com fome. Jacó, só se você me der sua primogenitura. E ele fala assim, olha, o que adianta a minha primogenitura se eu vou morrer do jeito que eu estou? Então vamos negociar. Eu te dou a minha primogenitura e você me dá um prato de guisado, um prato de lentilhas. Ele negociou a sua herança, a sua promessa, porque ele estava cansado. Homens cansados negociam valores. Eu lembro que no ano, eu não sei qual ano, se foi 2010 ou 2011, eu estava nesse quadro aqui, o cara cansado, com a alma muito cansada. E eu me peguei vendo novela e Big Brother. É mole, cara. Hoje eu fico pensando, me dá até vergonha. Mas eu estava lá, ligadão, cansado, né? Queria mais saber de muita coisa. E eu estava lá, amarradão, vendo Big Brother e vendo novela. Na época, era aquela novela, não vou falar não para não fazer comercial. E é possível que você esteja assim, sabia, querido, querida? Cansado, negociando valores. Esteja perdendo o teu tempo com os entretenimentos que não acrescentam em absolutamente em nada na tua vida. A condição do cansaço, ele nos leva a negociarmos valores. Uma outra condição, o povo estava afadigado. Eu pensando, fadigado e cansaço, poderia ser a mesma coisa, mas o dicionário disse que não. Afadigado é o que se aborreceu, que está muito entediado, que saturou. É possível que esse sentimento esteja sobre o teu coração. Pessoas se suicidam porque se cansaram da vida, se afadigaram da vida. A vida se tornou um tédio. É comum jovens se suicidarem hoje no Brasil, porque se julgam entediadas, enfadigadas da vida. Existem casamentos que acabaram porque eles não se aturam mais, se fadigaram um do outro. E a fadiga, ela gera esse tipo de comportamento. Você vai ficando para trás. Porque é impossível alguém estar fadigado com a vida, vindo numa reunião como essa e achar que tudo vai ser 100% maravilha. Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite. Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus vai renovar o seu coração. Nesse contexto de desânimo, de fadiga e de cansaço, Amaleque, um inimigo extremamente visceral, ele se aproveita. Amaleque era um povo que atacava por trás. Ele se escondia por trás das dunas e esperava os cansados e os desanimados e os afadigados. O povo de Israel peregrinando com uma promessa no coração, e no decorrer dessa caminhada foram ficando aqueles cansados, afadigados, os fracos, os amalequitas, povo inimigo do povo de Deus, se escondia por trás das dunas e sorrateiramente, como aquela serpente no jardim do Éden, ele esperava o momento oportuno para matar, para saquear os fracos e os desanimados. O inimigo te ataca para você desistir da tua família, para você desistir de orar pelo seu marido, pelo seu casamento, para você desistir do seu filho, que é possível que esteja nas drogas ou até preso. É curioso a gente pensar que a sensação desses que ficam para trás
é de que foram abandonados. Eles entram num processo de vitimismo e lamentação e não conseguem reagir. Normalmente, essas pessoas que estão, eu era assim, eu fiquei assim, eu estou falando isso com experiência pessoal. Eu não estou pregando aquilo que eu não vivi. Eu vivi esse quadro. Um quadro de desânimo, um quadro de cansaço, um quadro de enfado. E eu comecei a procurar razões e culpados, porque eu pensava, me abandonaram, todos estão andando, eu estou ficando para trás. E todas as vezes que eu ajudei fulano e ciclano, e agora não vi ninguém aqui me ajudar. Essa vitimização, esse quadro vitimista, é um quadro que te coloca distante de Deus, porque todo pecado relacionado ao ego está relacionado à soberba, à arrogância. E a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo. Pecado de ego, querido, não é só exaltação, não. Autocomiseração também é pecado de ego. Vitimismo também é pecado de ego. Nós vivemos uma geração onde as pessoas terceirizam suas responsabilidades, suas culpas. Preferem projetar no sistema, preferem projetar em outras coisas uma responsabilidade que é tua. É comum nas escolas os pais terceirizarem a responsabilidade da educação dos seus filhos. Então vivemos uma era, um tempo, onde os homens, eles se vitimizam, em vez de assumirem a sua responsabilidade, bater a poeira do corpo, levantar a cabeça e seguir. É por isso que não podemos ficar para trás. Porque os que se cansam vão perdendo o temor, vão cedendo ao sistema e muitas das vezes, sem perceber, estão anulados e mortos. Nos cansamos porque não nos renovamos no Senhor. A Bíblia fala em Isaías 40, versículo 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A nossa expectativa, ela não pode estar baseada em circunstâncias, nas dificuldades da vida. Nós precisamos esperar naquele que fez a promessa. Isaías 40, 31 fala isso. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Talvez você pense, Arthur, o que eu preciso fazer para mudar minha vida, para sair desse quadro? Primeira coisa, não tente vencer sozinho. Ninguém vence Amaleque sozinho. Precisamos do bando, do grupo, precisamos da igreja, precisamos um dos outros, porque ninguém é forte sozinho. Não ache que essa condição que você está vivendo, você vai vencer na sua força de vontade. Queridos, não é só na força de vontade, você precisa do bando, você precisa de todo mundo. Nós precisamos um dos outros. Se você observar qualquer programa da Discovery e fala sobre ataques dos predadores aos bandos, eles escolhem os mais fracos. Mas toda vez que o bando está unido, eles rodam e não conseguem matar os fracos. Não adianta você ficar fraco sozinho. Se tu está fraco, está fadigado, como um dia eu tive, você precisa vir para o meio. Você precisa se alinhar à igreja. Esse papo de que dentro de casa eu resolvo meus problemas. Eu quero te falar uma coisa nessa noite. Não resolve os teus problemas, não. Agora com a internet, com o YouTube, com tantas outras redes sociais, é muito fácil você ver uma reunião como essa na sala da tua casa e achar que está tudo certo. Querido, nada substitui o calor da igreja, o calor humano do povo de Deus.
eu desafio. A internet, ela é importante. As mídias são importantes, nós podemos usá-las da melhor forma. Mas você substituir uma reunião como essa, porque você em casa vai ter uma rede social que vai te dar uma reunião. Eu quero ver que uma rede social é capaz de dar o calor que a gente sentiu ainda agora, a gente louvando todo mundo junto aqui. Eu desafio. Não estou desprezando as redes sociais, elas são importantes. Você que está me vendo aí nessa hora, é importante sim. Mas não substitua. Se você puder estar junto da igreja, faça-o. Porque é impossível vencer sozinho. Segundo, você precisa recomeçar sua história com Deus. Existem pessoas que Deus já recomeçou com elas, mas elas não recomeçaram com Deus. Eu precisei tomar uma atitude. Eu precisei. Não adiantava. Imagina, uma palavra vem sobre a minha vida, eu atendo ao apelo, mas na segunda-feira eu sigo o fluxo da minha vida da mesma forma. Você precisa romper com essa acomodação que hoje você vive. Esse quadro de apatia, de fadiga, de cansaço e de desânimo, você precisa romper. Não adianta você achar que só uma palavra vai resolver todos os problemas da tua vida. A palavra, ela abre os seus olhos. Mas quem vai dar cabo disso realmente é a tua atitude em direção ao vencer as suas fraquezas, os seus limites, o seu desânimo e o seu cansaço. Eu quero concluir falando de um tempo na minha vida onde eu estava tentando recomeçar. E aí me deram uma ficha de discipulado, eu fui discipular alguém. Eu lembro que ao terminar a lição para essa pessoa sobre o batismo nas águas, a pessoa ela levantou e começou a chorar. E ao chorar ela me abraçou. E eu fui tomado pelo Espírito Santo e comecei a chorar junto com ela. E Deus falou assim comigo: hoje ela recomeça comigo e você recomeça com o seu chamado. É possível que você tenha recebido tantas palavras e ainda não tenha recomeçado com Deus. Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite. Deus já recomeçou contigo. Você precisa recomeçar com Ele. Não tenha medo, não tenha vergonha, apenas recomece. A gente te espera. A peregrinação é longa, a ida à terra prometida está diante de nós, mas nós não somos aqueles que abandonamos os nossos amigos, nossos irmãos para trás. Nós voltamos e resgatamos eles na força do Senhor. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Não perca esse momento. Se concentre em Deus. Não deixe que o barulho externo atrapalhe a voz de Deus que está dentro de você. Aquilo que Deus começou a fazer no início da reunião, Deus te levou, está funilando para você. E agora Deus vai dar o checkmate. Ele trouxe a sua palavra, que é viva e eficaz. Eu creio que Deus vai renovar você nessa noite. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Esse é o nosso Pai. Seu amor perfeito
Canta. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se você passar pelo vale, E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 você que foi alcançado por essa palavra, eu quero orar por você. Vem aqui, vamos orar juntos. Quero orar pela tua vida. Eu creio que Deus vai renovar você, vai renovar o teu ânimo, vai refazer a tua história. Vem, pode vir. Não tenha vergonha, tenha coragem. O Espírito de Deus está sobre nós, está sobre a tua vida, está sobre essa reunião. Não tenha medo, vamos orar juntos. Pode vir, isso. Eu creio que tem gente para vir. Aleluia. Deus quer renovar tuas forças. Aleluia. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Aleluia. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Oh! Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seja renovado. Em teus braços é o meu descanso. Seja renovada. Em teus braços é o meu descanso. O óleo fresco sobre a tua vida. Teus braços é o meu Ei! descanso. Teus braços
Seja renovado. Seja renovado nessa noite. Aleluia. Aleluia. Caio de novo em tuas mãos. Seja renovado nessa hora. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Ô Espírito Santo. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pela A igreja canta. eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Oh! Vem, Senhor! Em teus braços é o meu descanso. Oh! Seja renovado! Teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu descanso. Só a igreja. E se eu passar? Só a igreja canta. É nele. Abraça a pessoa, abraça. Profetiza sobre a vida dele, sobre a vida dela. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Meu lugar seguro. Em teus braços é o meu descanso. Senhor, Tu és o nosso consolador, Senhor. Estamos juntos nessa peregrinação. Não queremos deixar para trás os nossos amigos, nossos familiares, nossos irmãos. Acreditamos piamente, Senhor, que nessa noite Tu derramou uma palavra específica de renovo, de recomeço. Pessoas estão recomeçando, pessoas estão começando, mas que não seja apenas, Senhor, uma vinda aqui no apelo, mas que no decorrer dessa semana os frutos possam ser dignos de arrependimento, frutos de mudança, frutos de transformação. Senhor, no nome de Jesus, abençoa a Tua igreja nesse fim de ano, Senhor. Estamos aí no fim de uma temporada de 12 meses. Senhor, é possível que muitos estejam cansados, sobrecarregados, afadigados. Mas a Tua palavra fala em Isaías 40, versículo 31, que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Nós renovamos as nossas forças em Ti, Senhor. Muitas das vezes pensamos em desistir, pensamos em parar, Senhor, mas Tu és aquele que fez a promessa e é fiel para cumprir. Aplauda o Senhor, igreja. Oh, aleluia, aleluia. Deus abençoe tua vida, renove a tua força.